Hoje em dia, a concorrência nas redes sociais e no digital é extremamente grande, principalmente pelo acesso que se tornou fácil nos últimos anos de produção de conteúdo e de se inserir no meio digital. Mas hoje a gente vai discutir como você pode se destacar de forma inteligente dos seus concorrentes através do digital e, consequentemente, vender mais no seu negócio e atrair os melhores clientes. Eu sou Fabiano Reis e hoje eu estou aqui com o Fernando Ferreira para falar sobre esse tema interessantíssimo no podcast O Mecanismo. Fala aí, Fernando. Maravilha, excelente podcast para nós. E esse tema, Fabiano, ele é um tema que nos dias de hoje é mais do que fundamental. Quando a gente fala em ocupar uma posição de destaque no digital e na mente do nosso cliente, é realmente algo que pode ser a virada de chave para quem está aqui nos ouvindo. E já vou revelar uma coisa: para quem ficar até o final, a última estratégia é a que pode mudar o seu jogo. Então, bora lá. Pro primeiro tópico, Fabiano, é contigo. Bora lá, vamos primeiro entender como está o cenário atualmente, né, do digital. Eu acredito que hoje em dia o que é mais complicado para quem tá no jogo, ou quem tá começando, é que, não sei se você concorda comigo, mas tem muita informação. Tem muito especialista na internet, tem gente dizendo para você começar por um caminho ou por outro, ou é tal técnica que funciona, a tal estratégia, não sei o quê, e acaba que as pessoas perdem a essência de fazer o básico, de fazer o que já realmente funciona, o que traz resultado, e ela acaba procurando motivos ou até mesmo motivações para tentar sempre fazer o melhor, só que ela não faz nenhum básico, não começa, não sai do zero. Então eu vejo que hoje em dia tem muita gente no digital, porém muita gente que não sai do zero. E vou dar até um exemplo aqui de um nutricionista que eu conheci, é um conhecido meu. E aí ele falou pra mim que tava no digital e tudo mais, que ele não conseguia atrair clientes pelas redes sociais, fez uma campanha ou outra ali, mas não trouxe cliente. Aí eu parei pra fazer algumas perguntas pra ele, pra entender o que tinha acontecido, né? O que ele fazia, o que ele não fez. E aí primeiro, né, fui investigar. Entrei no Instagram dele, não movimentava. Movimentava uma ou duas vezes por mês, postava uma fotinha nos stories por dia, e só isso. Aí eu perguntei se tem site, roda campanha no Google, no Facebook, falou que tentou impulsionar alguns posts, não deu certo. E aí ele tentou algumas vezes e parou. E aí eu perguntei, e no Google, você fez algum tipo de campanha, você continua fazendo? Ele falou que nunca fez, porque nunca teve paciência para aprender, não queria também contratar uma agência, um gestor, uma assessoria para fazer esse trabalho. E aí eu, né, já tive a resposta na minha cabeça, que é o seguinte: a pessoa não começou da forma certa e também ela já criou uma própria imagem de que o digital não funciona porque ela não teve consistência e não aplicou uma estratégia válida até o fim para ver os resultados. Porque eu acho que as pessoas, Fernando, esperam Sim. resultados do dia para noite. Porque ela vê a promessa dos influencers, vê aqueles gurus de marketing falando que é fácil. E não é fácil, a gente tá aqui na caminhada, não só na HP, mas de outros negócios, né? E não é fácil, não do dia pra noite, tem que construir, é tijolo por tijolo, que é colocado a estrutura, que é colocado é, tudo que está ao redor do digital, seja o site, seja um YouTube, seja um Instagram, um TikTok. Então, tudo leva tempo e às vezes na internet parece que tudo é muito rápido, não é? Sim. E posso falar mais, ô Fabiano? Até para todos que estão nos ouvindo entenderem que quando a gente fala um pouquinho sobre a estrutura do digital, micromovimentos, que eu acredito ser a alma do negócio, né, enquanto profissional de serviço,
geralmente ele é tido como um líder de um movimento. É até um livro que eu me baseio, que é aquele que você havia comentado ontem comigo, do Seth Godin, Ah, o Tribos. Tribus? Ah, É, legal. então, Já assim, li isso aí. uma coisa que hoje não está claro para as pessoas é, poxa, como startar? Primeiro, coloca na sua cabeça que o único caminho que não funciona é o mais comum, que é não fazer nada, né? Fazer nada traz ali para a pessoa uma sensação de segurança, não exige nenhum esforço, né, Fabiano? Só que envolve muita Exatamente. racionalização e covardia também. Por quê? Alguém que não faz nada está simplesmente se escondendo. Ela só está se escondendo. Então, o que eu gostaria de falar para cada um que está aqui nos ouvindo hoje é faça algo, comece e tenha consistência. O que eu diria, Fabiano, até mesmo para a gente já partir para o segundo ponto, que é a questão de identidade única, é que as pessoas entendessem que para elas se tornarem uma referência, que as pessoas se conectem com elas verdadeiramente. Então, isso pode ser tão simples, não é quanto o envio de um e-mail, aparecer com frequência na cabeça daquele público, porque é princípio, Fabiano. Uma vez que as pessoas confiam naquele profissional, elas vão se comunicar, elas vão se Sim, sim. conectar. E a gente tem que entender que o dinheiro não é o ponto principal do movimento. Então, você mesmo fala bastante sobre isso às vezes, que é a questão de criar esse movimento. Então, não tem como as pessoas não colocarem isso na cabeça de que hoje, para você ter uma posição de destaque, ter uma identidade única, é você criar um movimento. E a gente trouxe uma marca que faz isso de forma muito autêntica, que é a própria Apple, né? Tem ali um arquétipo fora da lei, focada, né, com um design minimalista, foco na inovação, e ela sempre está liderando, não é, em seus produtos e se distanciando cada vez mais da concorrência, né? Um outro exemplo que a gente pode falar é a própria Tesla, né, do Elon Musk. Ele busca sempre colocar a empresa em uma posição de destaque estando à frente da concorrência. Ele não está mais falando sobre carros elétricos, não é como muitos pensam, pô, Tesla, carro elétrico, etc. Não, é um carro que tem inteligência artificial, ou seja, que as pessoas não vão precisar dirigir. Economizando tempo das pessoas, ele cria uma outra noção de valor, que até o próximo tópico que o Fabiano vai comentar, na cabeça das pessoas. Então, essa construção, Fabiano, eu diria, como você bem trouxe no início, que ela não é do dia para a noite, ela leva tempo e precisa ter paciência, não é? Então, assim, para a gente ter uma serenidade, para as pessoas que nos ouvem aqui não ficarem ansiosas, respira, leva tempo, não tem jeito. Se você não começou, começa agora, porque daqui a um ano, se a partir desse episódio você tiver começado, você vai dar graças a Deus por a gente ter te dado esse insight, por a gente ter te dado esse impulso. Comece hoje. E você que está escutando a gente aqui hoje, nesse episódio, daqui a um ano você vai ver o tamanho que vai estar esse canal. Eu profetizo aí. Exatamente, Porque a gente exatamente. vai fazer toda sexta-feira episódio novo. Então já segue a gente aqui no Spotify. E isso, já estamos a. Esse daqui, se eu não me engano, é episódio 29 ou 20, ou 30. Agora eu não tô me recordando, mas a gente tá desde janeiro desse ano, sem falhar uma semana. Então, É isso isso. é gratificante, né? Só pra Muito. confirmar, o episódio 30, esse daqui que tá sendo lançado. Então a gente tá há 30 semanas sem falhar aqui no, com a nossa audiência, postando e, acho que principalmente, sem a ansiedade de que as redes sociais hoje causam, né? De pensar, meu podcast, nosso podcast vai estourar na semana que vem ou daqui a um mês. A gente sabe que não, que é construção, Sim. que vai levar tempo, mas a gente está construindo algo que é de longo prazo. Até ouvi uma frase, agora eu não vou lembrar de quem disse, aonde eu li, mas que dizia o seguinte: as pessoas superestimam o que elas podem fazer em pouco tempo e subestimam o que pode fazer a longo prazo. Ou seja, elas acham que fazendo algo ali, na semana que vem já vai trazer resultado.
É mas ela verdade. não tem a noção de que se ela continuar fazendo ali toda semana algo que ela vai daqui a 1 ano, 3 anos, ter uma boa colheita ali nos resultados dela. Então é importante, não? Essa mensagem fica para você que tá ouvindo e que tá nessa sociedade. Essa sociedade normal e bate até na gente também. Putz, a gente quer fazer, quer que mais pessoas cheguem, mas a gente sabe o que a gente tá fazendo, sempre melhorando. Então a gente tem essa noção e quer que você se É dia a dia, tranquilize né, também. Fabiano? É É dia a dia a dia. dia, não adianta. Quem veio pra somar não precisa ter medo de nada, vai com medo mesmo, as coisas são no seu tempo e tá tudo certo. Mas bora Isso. lá, Fabiano. Aí, Tipos de conteúdo e precisa ser conteúdo de valor ou pode ser qualquer conteúdo? olha, eu vou te falar o seguinte, eu vi um vídeo no Mas, Instagram. peraí, desculpa até te interromper, que Ah, né, a gente tem duas faces da moeda aqui. Pra ficar claro pra audiência, que você sabe que às vezes a gente para, né, por conta de design, ah. algumas coisas, o conteúdo de valor necessariamente é um conteúdo que precisa ser muito rebuscado, bem produzido e etc. Ou o que você diria que importa mais é a mensagem da forma em que está? O que que você diria? Óbvio, né? Considerando cada formato, considerando cada canal, né? Porque, exemplo, se a pessoa quer ler um blog, eu acredito que ela vai querer ler um blog bem escrito, com H1, com as formatações para um SEO, enfim. Dá aí a sua visão sobre isso para as pessoas também não ficarem travadas nessa produção. Tá, vamos lá. Eu acredito que a gente tem que, quando a gente trata de começo, a gente tem que começar com o que a gente tem e o que a gente pode, e de forma constante, tá? Então, eu diria o seguinte: qualidade eu coloco em primeiro lugar, porém, em segundo, ou quase na mesma importância, seria a constância daquilo. Então, eu consigo produzir com essa qualidade toda semana? Se a resposta for sim, então continue dessa forma. Se a resposta for não, então vamos talvez colocar um pouco menos de qualidade no sentido assim, vamos gravar no celular, vamos gravar onde eu puder gravar, não vai ser num estúdio subprofissional. Então eu diria para você sempre valorizar mais a sua constância, porque é isso que vale. Porque no final das contas as pessoas esquecem o que elas viram, principalmente quando se trata de internet. Se hoje em dia até é difícil de a gente lembrar um filme que a gente assiste, quem dirá um vídeo que a gente viu no TikTok, que viu no Instagram, que viu no YouTube. Então eu diria muito que vale muito mais a pena a gente ter a constância de estar toda semana ou todo dia ali aparecendo para aquela pessoa do que valorizar uma super ultra qualidade, sendo que você não consegue entregar isso de forma constante. Então, eu diria que a constância sempre supera a qualidade no quesito digital, sabe? Ah, legal, E aí, bacana. um vídeo, eu ia até falar, né? Um vídeo que eu tinha visto no Instagram é do começo do pessoal que é grande, principalmente no marketing digital ou no digital em si. E aí mostrou, né, o início da Natália Arcuri, né? Que é aquela moça de finanças que tá há muito tempo no digital. Mostrou como que era um vídeo dela no início. Eu acho que é até interessante pra gente postar lá no nosso canal essas análises, né? Pra mostrar pro pessoal que o Sim, importante é começar. Mostrou sim. também o Wendel de Carvalho, quando começou. Mostrou o Thiago Nigro, que é aquele cara de finanças também, que é super grande. Então, todo mundo tem um começo. Então, eu acho que a diferença desse pessoal que começou foi eles não ter parado. Não ter parado no meio do caminho. Porque muitos param. Muitos E param vamos no meio do fazer um caminho. outro disclaimer aqui, Fabiano. Pode falar. Eu tava vendo um canal, até compartilhei com você, que ele dá uma opinião no próprio canal, enfim. Faz crítica, né, aos coaches, que Ah, tem essas promessas rápidas, né? O Wendel Carvalho, essa galera que trabalha manipulando Thiago mesmo, né? Fint, né? Thiago Finch, essa galera que trabalha. Olha eu aqui dando uma opinião também. Mas que ensina as fórmulas mágicas, né? Através de operações binárias, curso para vender Curso de curso, marketing. ensina a vender curso, assim. Mas eu quero fazer um disclaimer sobre tudo isso. Gente, essas pessoas, se fossem olhar para a crítica, eu tô falando essas pessoas, né? Não importa, né? Picaretas ou não. Olha o jogo que elas jogam, o jogo da consistência. Esquece agora essa análise de mérito, mas vamos partir de uma análise de consistência, Fabiano. Ah, Essas pessoas,
estão, se for só por dinheiro, estão ganhando ou não dinheiro? Então, estão ganhando e Es- muito. Estão ganhando e muito. Às vezes há engano do consumidor, o que eu acho extremamente errado, porque aqui a gente tem valores, não é? Sim, Mas é só para as pessoas entenderem o jogo da consistência, o princípio da consistência, o princípio da construção. Quando o Fabiano fala que é tijolo a tijolo, esses caras estão fazendo há 5, 10 anos, pregando ali para tribo deles, não é? Como Seth Godin diria, a mesma coisa. Eles estão carregando essa mensagem durante anos. Então é óbvio que as pessoas vão comprar. Se a sim. análise, né, de mérito aí é boa, é ruim, eu aqui, é, particularmente, tá? Não consumo essa galera. Até porque eu pesquiso muito histórico, track record, se estuda, se não estuda, se tem alguma coisa a acrescentar ou não. Mas eu só queria falar desse jogo da consistência, Fabiano, que é o que a gente se propõe aqui. Sim, Comece sim. e faça algo de valor. Se relacione verdadeiramente com o seu público, tá? Através das redes sociais, newsletter, webinários, eventos. Então, Sim. tem que ter essa parte, tá? E Fabiano, me fala uma questão que aqui eu fico curioso das estratégias de cauda longa. O que que você consegue trazer isso para acrescentar aqui para os nossos ouvintes? Bora lá, falando em questão de cauda longa, né? Depois esse disclaimer do Fernando, que eu super concordo, né? Que tem muita gente, como que eu posso dizer? Que é inútil, de Sim. verdade, de forma relevante, assim, para o seu crescimento, que tá aí, tá fazendo dinheiro com o tigrinho, com a aposta, com rifa, e tá fazendo dinheiro, né? É o negócio deles. Sim. Mas se essas pessoas são capazes, você também é. Que você, que é uma pessoa que tá vindo aqui, provavelmente tem valores Honesta, também né? igual a gente, você É uma também pessoa. consegue. Meu, imagina se esses picaretas fazem. Imagina você que é bom, você que tem um produto ou serviço Isso, bacana para trazer para o seu cliente. Mas fala aí, senão eu vou ficar isso. aqui nessa parte. Toca A aí, gente pode. cauda Vamos longa. fazer um vídeo lá no nosso Estratégia HP, no nosso canal do YouTube sobre isso. Acho que é Vamos, interessante. Interessante vamos, a gente vamos lá. fazer. Sobre cauda longa, o que que seria a cauda longa? Seria conteúdos, geralmente esses conteúdos são conteúdos, como que eu posso dizer? Conteúdos úteis, super úteis, eu diria assim. Então vou dar um exemplo. Se você entrar lá no seu Google e digitar como anunciar no Google Ads, provavelmente vai aparecer um blog lá logo de início, muito provavelmente vai aparecer da Rock Content, que é um exemplo muito grande que usa cauda longa. Então, se você pesquisar isso no Google, vai achar. Então, o que que seria o cauda longa? São conteúdos que são úteis, conteúdos que têm uma vida maior, vida útil maior, então ele pode ser consumido daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, 2 anos, que eles vão estar ainda atuais e relevantes. E esses conteúdos, onde podem ser feitos? E quais são as minhas indicações? Principalmente, número um, YouTube é o maior referência de conteúdos cauda longa, porque as pessoas usam o YouTube como forma de pesquisar. Até mesmo você, provavelmente que está aí ouvindo a gente, você já pesquisou, como consertar a torneira da minha casa, que quebrou. Então são esses conteúdos que vão perpetuar por mais tempo. E em segundo, eu diria para você fazer em blogs, que são conteúdos que são escritos, tem um conteúdo prático, um conteúdo que a pessoa vai ler, se interessar e conhecer seu negócio, empresa. Então, por exemplo, se você é um nutricionista, você pode falar lá, escrever um artigo sobre o que é a dieta. Fala o nome da dieta aí, Fernanda. Fugiu a cabeça. Cetogênica. 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 Será que funciona para você? Então a pessoa vai lá, clica no seu link, lê sua matéria, conhece você, conhece seu site. Então ali é uma maneira de você captar clientes de forma com a cauda longa. Porém, demanda mais tempo. Demanda mais tempo porque você tem que ranquear, você tem que produzir de forma constante. Então é algo que funciona, porém, se a gente disse para você ter paciência, aqui você tem que ter o dobro, porque realmente demora. É um trabalho de formiguinha, porém, você vai construir algo que é muito sólido.
tem empresas, igual eu falei aqui, a Rock Content, que é uma empresa referência para mim nisso, que eles sabem como fazer e eles têm artigos para tudo relacionado a marketing digital ou afins, negócios. Se você pesquisa qualquer coisa, provavelmente você vai cair num blog deles. Isso é algo que eu admiro muito nesse pessoal da Rock Content. Então, é algo que eu indico para vocês. Eu vou dar uma dica extra aqui. Para quem produz no TikTok, quem consome TikTok, o TikTok tem uma função legal que ele consegue entender o que está sendo falado no vídeo que foi postado lá, consegue entender também os comentários relacionados àquele vídeo, das pessoas que comentaram, e consegue aparecer na busca do Google o seu vídeo que está lá no TikTok. Então, se você é uma pessoa que produz um TikTok, eu acho que é legal também você produzir conteúdos cauda longa lá, porque, ao contrário do Instagram, ele tem essa busca mais otimizada que aparece no Google quando as pessoas pesquisam. E uma coisa interessante é que as gerações mais novas, se seu público for esse, eles usam muito o TikTok para pesquisar. Por exemplo, como fazer uma receita de bolo de brigadeiro. Então eles pesquisam geralmente no TikTok. Isso é uma coisa que eu não sabia, porém as gerações mais novas, abaixo de 18 anos, ou ali na média de 18, 19, 20, fazem muito isso, pesquisar no TikTok. Então é um canal legal também para você explorar a cauda longa, se o seu público estiver lá, é claro. Sabia dessa, Fernandão? Cara, essa é a velha estratégia também do SEO, né? Então, Sim, sim. quando a gente fala sobre isso, algo que vai ficar para perpetuidade aí, faz muito sentido para quem joga o jogo de longo prazo, que é o nosso caso aqui, né? Então, dica de ouro, não é? Sobre o que você trouxe. Acho que faz Exatamente. total sentido. Exatamente. E aí, pessoal, o que eu vou dizer para vocês? Além daqui do podcast, é um mecanismo que a gente trazendo muitas novidades. Se você não ouviu o último episódio, ouve lá. Um episódio muito legal, onde a gente conta um pouco a história do Fernando. E atualizada, né? Porque a gente já tinha feito isso só que no primeiro episódio. E eu quero indicar para vocês seguirem um canal do Estratégia HP lá no YouTube, porque a gente está soltando muitos conteúdos e conteúdos práticos para você botar em prática no seu negócio, no seu digital da sua empresa, ou se você está começando. Então, são conteúdos práticos para profissionais de serviço ou qualquer pessoa que quiser utilizar das nossas dicas para crescer no digital de forma muito prática, simples, sem muita complicação. Então, vai lá também no Estratégia HP. Fernando, sobre o tema, tem alguma coisa para complementar para nós fechar o programa de hoje? Olha, eu gostaria de só concluir de fato que é o seguinte: para se destacar no digital, é necessário as pessoas compreenderem de fato que isso é um processo contínuo, que sim, exige esforço, exige inovação, exige adaptação. Então, busquem entender o cenário atual da marca de vocês para conseguir construir uma identidade única. Crie conteúdos que agregam valor para sua audiência. Isso. Engaja ali com o seu público. Utiliza das tecnologias adequadas. E quando a gente fala também desses conteúdos estratégia associado na estratégia cauda longa, faz sentido para o longo prazo, tá? Então dá para prosperar nesse ambiente digital, mesmo que competitivo. Agora, Fabiano, é com você as chamadas aí para ação. Boa, boa. Antes eu vou te dar uma dica final aqui para quem ficou até o final do episódio, né? Que a gente prometeu. E eu vou dizer o seguinte, pessoal, inteligência artificial está começando a dominar o mercado. E eu vou dizer o seguinte, tem muita coisa que vai ficar mais do mesmo. Então, a chave é o seguinte, coloque a sua personalidade no seu produto ou serviço ou na cara da sua empresa. E isso vai trazer total diferença de você para o seu concorrente. Vou fechar com isso e também vou falar o seguinte: vai lá, faça sua avaliação para a estratégia HP através do link que a gente vai deixar aqui no nosso episódio, aqui na descrição da nossa legenda. E você vai ser avaliado. Se você quiser ser um dos nossos clientes da estratégia HP, a gente convida você a fazer essa avaliação e falar com a gente
que a gente com certeza tem um produto ou uma solução para o seu negócio. É isso, Fernandão. É isso. E nos vemos no próximo episódio. Fechado. Até mais.